Galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Manigia. Gente, estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem de 2018, né? Que ficou faltando uma playlist, né? Então, vamos aí terminar aí algumas questões do Enem de 2018 para ajudar vocês aí, belezinha? Então tá, gente, olha só, agora a gente vai para a questão 14, porque algumas das questões aqui da playlist de revisão já foram feitas. Aí a gente já vai completando aí as que estão faltando, belezinha? Olha só, a questão 14 do Enem de 2018, caderno, deixa eu ver aqui, caderno azul, ela é bem interessante, viu, gente? A gente teve algumas questões aí que a gente não fez por conta do quesito do Enem, que mudaram muita coisa por questão de governo. Então, assim, algumas questões não caíram no Enem. É por isso que a gente não colocou aqui também. Mas tem as provas aí dos Enems antigos, se vocês quiserem, podem baixar lá na página oficial do INEP, nas provas antigas, que tem bastante questões também, tá bom? Algumas a gente não colocou. Mas essa daqui, como o assunto violência contra a mulher, gente, é um assunto de extrema importância e sempre está sendo abordado no Enem, né? Inclusive caíram várias questões sobre violência contra a mulher, e é algo que não pode deixar de se destacar aqui, né? A gente vai fazer aí a questão 14, tá bom? É uma questão interessante também que caiu no Enem de 2018. Olha só, ela destaca o seguinte: no tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentam dados de feminicídio, abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru, foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país, no tradicional desfile de trajes de banho. O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio, entre outros crimes contra as mulheres. E tem aqui a fonte dela também super interessante na Carta Capital. Beleza. Aí a questão, ela vem com a seguinte pergunta, ela destaca o seguinte: quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher, né? Quais são as alternativas aqui? A. Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. B. Propõe um novo formato de enredo dos concursos de beleza feminina. C. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. D. Recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. Ou E. Subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Então, olha só, pause o vídeo aí, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, isso mesmo, se vocês marcaram aqui a letra E, vocês acertaram. Se trata de subverter, aqui no caso subverte, a função social da fala das candidatas a Miss. Gente, por quê? É o seguinte, olha só, o texto, ele descreve uma realidade completamente diferente de um concurso de esperado, né? Aqui no caso no país, aqui no caso as candidatas a Miss, as 23 candidatas peruanas, elas colocaram aqui, né? Elas estabeleceram uma proposta muito interessante de denúncia. Então é algo que é totalmente inesperado, né? Para um concurso de beleza, aqui no caso para um concurso de desfile de Miss, né? Com elas com trajes de banhos. Então aqui no caso elas já estavam revoltadas, né? De tantos dados de feminicídio no país, dados de estupro, de violências contra as mulheres. Então é algo que não é esperado, digamos assim, né? Num concurso, no desfile, aqui no caso, né, como no quesito da questão, não é algo de se esperar, né? Então foi algo que surpreendeu, né? Por quê? Se espera em desfiles, né? Desfiles mesmo aqui no caso. Mas as falas delas já eram falas aqui no caso de revoltas a esses dados. Então é algo que é uma surpresa, que não é se esperado, né? Digamos assim, algo de denúncia. Não é específico dessa ocasião, né? Então por isso que no caso que vai ser a letra E. Olha só, por que não são as outras? Essa questão é pegadinha, tem que olhar muitas alternativas. A. Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Gente,
Sim. E aqui no caso, não especificamente na questão da pergunta, né? A pergunta, ela descreve como um todo, quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher. Por quê? Aqui no caso, o texto descreve pra gente sobre um concurso, né? Aqui no caso, desfile de moda, de Miss, né? Aqui no caso. E a atitude delas em relação a isso. Então, aqui no caso, por que não configura uma discussão sobre altos índices de abuso físico contra as peruanas? O texto descreve sobre isso? Sim, mas aqui no caso não é especificamente o que a pergunta ela quer descrever. Ela está descrevendo como um todo. Ela, olha só, quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos de violência, a violência contra a mulher. Materialização aqui no caso a ocasião, o que é específico aqui, né? Aqui no caso, o texto descreve sobre um desfile, sobre um concurso e algo que não se era esperado. Por isso que aqui no caso não vai ser só configura a discussão de altos índices de abuso físico contra as peruanas, né? Vai muito além do que isso, entenderam? Por isso que não é a letra A, não é somente isso. Tem isso aqui no tema, sim, discutido? Tem. O candidato poderia confundir, vocês poderiam confundir, né, e marcar a letra A? Sim, poderia confundir, mas a questão ela quer saber como um todo. Ela está perguntando aqui no caso, materialização da linguagem, apresentação de dados, como um todo, né? A ocasião que está acontecendo isso é um desfile de Miss e elas estão abordando um assunto muito sério, né? Uma denúncia, algo que não é específico para a ocasião, que não é de se esperar, né? Algo que não é de se esperado, né? Então, aqui no caso, não é somente falar sobre esse tema, né? Sobre configurar essa discussão sobre esse tema, mas como um todo, a ocasião, né? Vai muito além do que isso, vai muito além do que uma discussão dos altos índices de abuso físico, né? Não é somente abusos físicos, é feminicídio, né? Olha só, o próprio texto descreve pra gente dados de feminicídio no país, violência, né? Aqui no caso, é o tom político, exploração, assédio, entre outros crimes contra as mulheres. Então, não é somente uma discussão sobre altos índices de abuso físicos, né? Assédio, outros tipos de abusos também e crimes, tá certo? Então, não é somente isso, né? Por isso que é interessante analisar a questão como um todo e as alternativas para vocês aí não confundirem, né? E não caírem aí, né, nas pegadinhas, tá bom? Por isso que não é a letra A, mas a letra A poderia ser difícil? Sim. Poderia se confundir? Sim, né? Porque ela tá muito aqui parecida com as outras. Mas não é somente disso. Não é somente sobre abuso físico, né? Contra as peruanas aqui no caso. No geral, como um todo. Dados de feminicídio, outras coisas além disso, né? Outras coisas sérias que envolvem isso. E também tem a questão de ser um evento aqui no caso, né? Que é algo, não é de se esperar, né? Foi, aqui no caso, algo surpresa, que não é específico para a própria ocasião, digamos assim. Entendeu? Olha só, mesma coisa, por que não é a letra B? Propõe um novo formato no Heredo de concursos de beleza feminina. Vocês poderiam confundir? Sim. Mas olha aqui, por que não é a B? Que formato? Entenderam? A alternativa B também ficou incompleta. Não é só propor um novo formato de heredo nos concursos, tá? Mas que formato, né? O formato sobre a violência contra a mulher, sobre vários tipos de abusos, crimes. Então, perceberam que a letra B também ficou incompleta? Tá, beleza, propõe um novo formato nesses concursos de beleza feminina, mas quais novos formatos? Então, ficou algo incompleto também. Tá faltando aqui, né? Algo, né? Na alternativa. Então, por isso que não é essa a letra B. Que novo formato? Né? C. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Gente, é muito confuso aqui também, apesar de falar sobre beleza feminina, que não é específico só a questão da estética, é algo muito sério, muito além do que isso, né? Se a gente for analisar, tá descrevendo aqui sobre os altos índices de violência contra a mulher, várias outras coisas, feminicídios. Então, assim, não é só condenar o rigor estético, aqui não é só a estética, vai muito além do que isso. São coisas que elas sofreram, que as mulheres sofrem, elas estão tentando dar voz às mulheres aqui que sofrem esses tipos de abusos, de crimes, né, de assédios. Então, é algo muito além do que a questão somente estética, tá bom? Pelo contrário, elas estão, não é que pelo contrário, elas estão usando essa questão da estética desses desfiles para fazerem isso, né? Para dar voz às mulheres que sofrem esse tipo de abuso, tá bom? Por isso que também não vai ser aqui a letra C,
Tá bom? Olha só, D, recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. Também não, né? Recupera informações sensacionalistas. Não, elas estão querendo dar a voz aqui a questão, né, sofrida pelas mulheres, a questão de abusos, de violências. Então, não é isso que a questão quer dizer. Não é a letra D. E nem as outras, né? Apesar das outras serem pegadinhas. Gente, por que a E subverte a função social da fala das candidatas a Miss? O que é subverter, né? É algo contrário, destrói, aqui no caso, subverter está aqui no significado no sentido de destrói essa questão, né? É algo contrário àquilo de se esperar, né? É a função social aí da fala das candidatas a Miss. Por quê? Não é algo que se espera, né? Aqui no concurso de beleza, né, como na questão, elas estão esperando, né, algo diferente e não, meio que se fizesse, meio não, aqui no caso é contraditório, né? Elas estão fazendo algo contrário do que é se esperado aqui nesses concursos, né, de beleza. Elas estão expondo o lado delas, né, o lado das mulheres que sofrem. Então, aqui no caso, destrói aquele padrão de concurso de beleza, digamos assim, né? O subverter aqui no caso está nesse sentido, de destruir aqui no caso esses padrões de belezas estéticos e dar voz à realidade vivenciada por elas, dar voz às outras mulheres. Então, aqui no caso, está nesse sentido de destruir essa realidade e impactar com algo novo, algo diferente, algo que não é se esperado aí nesses eventos, tá certo? Olha só. E aqui a alternativa ainda reforça, né? Subverte a função social da fala das candidatas a Miss, porque essas candidatas, elas falaram algo diferente, algo que não era de se esperar, né? Destruíram aí esses certos padrões que era esperado em concursos. Aqui, no caso, elas fizeram algo diferente, algo novo, né? Que não é esperado nesses eventos aqui especificamente, tá certo? Por isso que vai ser a letra E. Belezinha? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham acertado e entendido o motivo aqui, porque da letra E, né? E, na verdade, essas questões, essa questão ela tem bastante pegadinha, então tem que prestar muito bem atenção nas alternativas aí para não confundir. O Enem ele gosta muito de fazer pegadinha aí com os candidatos, colocarem alternativas parecidas. Mas é importante ler aí direitinho o comando sobre o que o texto aqui no caso, né? Essa questão especificamente, o comando liga ao texto. Então, é importante prestar atenção o que o comando está descrevendo, né? Para vocês não confundirem, tá certo? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, que vai estar ajudando a gente bastante, né? A divulgar conhecimento e vai estar ajudando vocês também. Bons estudos para vocês e até as próximas questões.